E aí turma, tudo bem? Professor Fábio, junto com vocês. Então, vamos à aula de História? O tema da aula de hoje: as civilizações dos grandes rios. Aqui nós abordaremos o surgimento das primeiras civilizações, estas que nós chamaremos de sociedades hidráulicas. O período abordado corresponde ao final do Neolítico, fase que nós chamamos de Idade dos Metais. Também entenderemos a diferenciação social, que é uma mudança importante dentro deste período da história da humanidade. Lembrando que este material está disponível no site Cidadão PG, o portal educacional da Prefeitura de Praia Grande. Nós já vimos o processo de povoamento através do deslocamento e os processos de sedentarização, que é a revolução agrícola, quando eles passam a plantar e deixam de ser nômades. Nós então vamos compreender agora a importância dos rios para as primeiras sociedades fluviais. Nós já vimos nas aulas anteriores a diferença entre hipótese e teoria. Nós sabemos que a teoria é quando ela tem vários experimentos que a confirmam, e a hipótese é uma explicação provisória. A expressão civilizações hidráulicas se refere às antigas civilizações, principalmente a da Mesopotâmia e o Egito. Essa hipótese foi elaborada por Carl August Wittfogel. Busca explicar a relação das primeiras civilizações com os rios. Essa hipótese ela é muito questionada porque acaba sendo simplista, colocando como única explicação a presença dos rios. E existem muitos outros fatores que precisam ser considerados. Porém, ela é muito relevante quando consideramos a importância dos rios para o desenvolvimento da agricultura, que faz parte do modo de produção asiático, e o surgimento das primeiras civilizações. Então, se nós tratamos aí das primeiras civilizações e a relação delas com o rio, o termo sociedade ou civilizações hidráulicas vai ter uma relação com essa hipótese de explicação. Tudo bem? Então vamos à primeira civilização que se forma no continente africano. Aqui no norte da África, nós temos a formação da civilização egípcia nas margens do rio Nilo. A segunda civilização é a civilização suméria, vai se desenvolver na região que nós conhecemos como Mesopotâmia. Então nós temos uma região entre rios, ou seja, rios, pótamos. Então nós temos a região entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui também na região do Oriente Médio teremos os fenícios e os hebreus, duas civilizações que se desenvolverão nessa região e que são importantes para a história do Ocidente. Em direção ao oeste, aqui no subcontinente indiano, nós temos a civilização do Vale do Indo, que se desenvolverá à margem do rio Indo. E se nós formos ainda mais para o oeste, na Ásia, a civilização chinesa, que se desenvolverá no Vale do Rio Amarelo. Assim nós percebemos que onde tem um rio importante, acaba surgindo uma civilização. Daí o Carl August afirmar na sua hipótese que há uma relação direta entre os rios e o surgimento das primeiras civilizações. Vamos compreender um pouco mais sobre esses rios. Essa daqui é uma foto do rio Nilo, no Egito. Esse aqui é um delta. O delta é a saída do rio para o mar. Percebam que é uma região de deserto. Porém, por onde o rio passa, nós notamos uma área verde. O que significa isso? Que essa região ali é uma região irrigada pela água e fértil. Aqui é uma foto do rio Tigre. No rio Tigre, mesma coisa, uma região
desértica, lembrando que nós estamos falando do Oriente Médio, e nós temos o rio e as proximidades do rio, as margens do rio, sempre com plantas. O rio Eufrates, também uma característica semelhante, né? E aqui chegamos no subcontinente indiano, esse é o rio Indo. Percebam que até hoje as margens desses rios são importantes para o modo de vida das pessoas, ok? E por último, o Rio Amarelo. Agora vocês entenderam por que ele é chamado de Rio Amarelo. Nós vemos aqui, né, os meandros, que são essas curvas do rio aqui, né, e a coloração da água. E nós percebemos como ele é importante também, irrigando e permitindo as plantações da civilização chinesa. Nós já nos localizamos no espaço, né, o vale desses rios e os continentes em que eles se desenvolvem. Então vamos agora à localização no tempo. Como já foi dito, o período que nós estamos trabalhando é a última fase do Neolítico, a Idade dos Metais. A primeira civilização que vai se desenvolver é a civilização Suméria. Isso ocorre por volta de 3.500 anos. E aí, por volta de 3.200 anos, nós começamos a dominar os metais. A segunda civilização é a egípcia. Ainda no terceiro milênio, nós desenvolveremos a metalurgia do bronze. O segundo metal, ele vai ser na realidade a união do domínio do cobre e do estanho. A fundição do cobre e do estanho geram bronze. E esse bronze é um metal mais resistente, né, que vai ser utilizado para fazer ferramentas, armas e utensílios do cotidiano. A terceira é a civilização do Vale do Rio Indo, que surgirá no final do terceiro milênio antes de Cristo. E aí, já no segundo milênio, surge a civilização chinesa. Por volta de 1.200 anos antes de Cristo, o homem dominará o ferro para fazer armas mais resistentes, que quebravam as armas de bronze, e utensílios. Então nós percebemos que primeiro o homem desenvolve a agricultura e depois ele desenvolve a metalurgia. Aqui nós temos um mural funerário egípcio mostrando a fundição do bronze. Aqueles murais que eles colocavam nas tumbas egípcias desenhados na parede, tá bom? Então, pessoal, como nós saímos daquelas aldeias lá do Neolítico que começavam a dominar a agricultura e chegamos até as grandes civilizações. Vamos entender esse caminho. Tudo começou com a Revolução Agrícola. O homem vai se sedentarizar, passa a cuidar das plantas e dos animais que ele domestica. Ele deixa aquela vida nômade. Agora, então, o homem precisa de terras férteis e irrigadas. E essas terras férteis, elas vão estar presentes nas margens dos rios. Essa plantação nas terras férteis vai gerar excedentes. O que é isso? Que vai além da necessidade. Mais produtos agrícolas do que o homem precisa para sobreviver. Com mais alimento, a população vai crescer. Mais pessoas vão nascer. A população crescendo, vai ocorrer uma divisão do trabalho, porque aí alguns vão trabalhar na agricultura, outros vão trabalhar de maneira artesanal, fazendo cerâmica, fazendo tecido, e depois, como nós já vimos, vai surgir a metalurgia. Assim nós já temos uma primeira mudança aí, né? As pessoas começam a ter profissões diferentes. Vai ter novamente excedentes. Já tinha o que sobrava, que era produzido a mais na agricultura, e alguns desses vasos, dessas roupas, desses tecidos serão produzidos mais do que necessário. E aí, por conta disso, vai se desenvolver o comércio. Vamos começar a produzir e trocar. Então se desenvolveu o comércio. Aí, a partir desse momento, aqueles grupos que se unem
para comprar, para trocar, vão formar aí também as grandes cidades. E para organizar essas cidades começa a existir um controle político, uma elite que governa, e as religiões se desenvolvem como uma forma de unidade e controle das populações. Essas elites que passam a ter o poder vão viver naquilo que nós podemos chamar de palácios, para ficar mais fácil de compreender. E aquele grupo que é responsável pelas religiões vão criar os templos, e em volta desses palácios e desses templos as cidades vão se desenvolver, sempre à margem de rios, porque as terras que alimentavam essas pessoas, tanto do palácio quanto do templo quanto os habitantes, eram terras que precisavam ser irrigadas pelas cheias dos rios. Assim, pessoal, nós chegamos a um processo de diferenciação social. Essa diferenciação é a criação de níveis sociais, de classes sociais. Então ocorre uma hierarquia. Agora tem pessoas mais pobres e pessoas mais ricas, pessoas que têm o poder e pessoas que não têm o poder. Vamos entender um pouco mais sobre o desenvolvimento do comércio. Percebam, primeiro a agricultura se desenvolve, com mais tempo parado surge também o artesanato, depois a metalurgia, e aí isso tudo vai gerar excedente, e esse comércio, para ter um controle, vai gerar uma outra necessidade, e aí por isso vai ser desenvolvida a escrita. A primeira forma de escrita vai ser a escrita cuneiforme, que tem um caráter geométrico utilizado pelos mesopotâmicos, ou seja, utilizado pela civilização suméria. Primeiro vai ter um uso comercial, um uso para fazer trocas, para controlar o estoque, para fazer as vendas, mas também vai dar origem ao primeiro texto literário, a Epopeia de Gilgamesh. Vamos encerrar com uma reflexão feita pelo Heródoto, pai da história, o primeiro historiador. O Heródoto, em um dos seus textos intitulado Hino ao Nilo, assim dizia: Salve, ó Nilo, ó tu que manifestaste sobre esta terra e vens em paz para dar vida ao Egito. O Egito é uma dádiva do Nilo. Isso significa que o Egito é um presente do Nilo. Sem o Nilo não existiria o Egito. Na atividade nós temos algumas imagens para observar e a partir dela responder às questões, Então nós temos aqui as imagens de uma família ribeirinha que vive na Amazônia. Ribeirinho é quem vive à margem de rio. Nós temos aqui também a reprodução de um mural egípcio. Nós percebemos aqui que instrumento é esse, Por que esses animais estão abaixo da linha aqui? O que representa essa linha? Por que esses animais estão meio que afundados nessa linha, Nós vemos aqui por que esses homens precisam desse objeto. Então nós já percebemos que nesse mural egípcio essa linha representa a água, muito bem, Representa o Nilo, muito bem. Aqui nós temos um exemplo do desenvolvimento da agricultura na Ásia, no Vale do Rio Amarelo, na civilização chinesa. E aqui nós temos uma representação da Mesopotâmia. Nós percebemos canais aí utilizados para a irrigação. Na atividade de vocês, a primeira questão é: identifique no mapa e escreva no seu caderno, ou quem está fazendo no formulário, apenas relacione. Então nós vamos pegar as civilizações e os rios a partir do qual eles se desenvolveram. Então analise as imagens para responder as questões. Na letra A: o que estes grupos sociais têm em comum? E quais as características das regiões observadas? Então percebam ali que todos os lugares têm um elemento em comum. Então qual é o elemento em comum que permite o trabalho desses grupos sociais? E na letra B, vamos colocar o modo de vida, que é o modo de produção. O que eles estão fazendo?
Para saber mais, visite os sites que nós utilizamos para a realização dessa atividade. Os links estão disponíveis no material de vocês. Não se esqueça de deixar o seu comentário para que possamos responder e melhorar o material. Pessoal, valeu e até a próxima!